Por favor, Mateus capítulo 6. Serei breve para a gente fazer a ceia com calma. Passagem que eu gosto. Todos acharam? Mateus capítulo 6. Vamos pegar a partir do versículo 27, por favor. Posso ler, queridos? Mateus 6, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Com a sua cabeça, por gentileza. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Que a tua palavra possa encontrar nosso coração sedento e possa entrar como uma semente que possa germinar, gerar vida. Que ela sirva para direção, para fé, para entendimento acerca do teu reino. Te pedimos isso em nome de Jesus. Uma passagem muito simples de entender. Sem dúvida ela tem um objetivo grande. O propósito do Senhor com essas palavras é forte. E ele o Senhor Jesus inicia ensinando a estabelecermos prioridades nas nossas vidas. Entendeu, Náia? O objetivo do Senhor, a princípio aqui, é que você, Armando, possa estabelecer prioridades na sua vida. Observe que o 33, o versículo 33, ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar. Você pode até fazer outras coisas depois, mas ele diz em primeiro lugar, e busque o reino e a justiça. Então ele está falando o seguinte, Rose: estabeleça na sua vida prioridades, para que se suceda bem as coisas para você. Amém? Nós sabemos que a ênfase do ministério do Senhor não foi cura, não foi milagre, ainda que a Bíblia está recheada deles, prodígios, mas o foco do ministério de Jesus foi o ensino. Amém, irmãos? Foi o ensino. E aqui ele está fazendo isso. Você quer ser bem sucedido? Busque primeiro o reino. Fazer uma pergunta não precisa de resposta, mas para uma reflexão. Isso é feito na sua vida? É uma realidade na sua vida? Na categoria de prioridades, essa é a sua prioridade? Em primeiro lugar, o reino? É só uma reflexão. Pensa aí, você mesmo, né? Que é na categoria de prioridades para você. É o reino de Deus, é a justiça do Senhor? Ou tem outras coisas que estão vindo primeiro? Se estão vindo primeiro, vai uma notícia ruim, né? Você está fora da direção do Senhor, né? Você não está caminhando conforme Ele tem nos orientado. Amém, irmãos? E é interessante, amigo, que ele dá essa direção, mas ela é complementada com uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Não é assim, queridos, que diz o texto? Por quê? Porque ele diz assim, Lúcia: busque o reino, busque a minha justiça, mas ele faz uma promessa. Ele diz: Norma, se você buscar o meu reino, se você buscar a minha justiça, eu, Senhor, irei acrescentar o que você precisa.
E ele ainda diz no texto que ele sabe o que você precisa. Amém, irmãos? Está claro isso? Hã? Amém, queridos? Está claro isso? As demais coisas serão, Sérgio, acrescentadas. Não é isso? Sérgio foi arrebatado aí, não. Amém, irmãos? Não é assim, Daniel? Ele dá uma direção, mas em seguida ele fala que tem promessas se você seguir essa direção. E a promessa é ele acrescentar, Adriano, tudo que você necessita. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa justiça aqui, ela deve ser entendida por nós. Essa justiça nesse momento do texto, no grego, ela vai significar de forma muito clara fazer as coisas certas segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Porque muitas vezes eu faço a coisa certa, Najera, mas segundo a minha vontade. Para mim, um dos clássicos da Bíblia é a passagem de Jesus em Betânia, com Marta e Maria, né? Porque Maria não está fazendo nada de errado, mas perde o melhor de Deus. Nós vivemos um cenário hoje muito claro, espiritual assim, né? A igreja vive isso muito claro. A gente não está fazendo nada de errado, mas não é a prioridade o reino. Aí Jesus diz assim: infelizmente você está perdendo a melhor parte. Você está preocupado com tanta coisa, né? Como poderia depender de mim. Não é isso que ele vai dizer? Olha, Marta, para Marta não vai faltar as bênçãos que ela necessita. Então, nós vemos isso muito hoje, sério, nesse cenário de igreja. Aqui, hoje já é um reflexo disso. Enfim, então, para mim ali é uma passagem que o Senhor ensina muito sobre isso. Né? Sobre a prioridade. Então, buscar o reino de Deus e justiça aqui, ó, não é isso. Fazer as coisas certas segundo o ponto de vista do Senhor. Faz uma pergunta. Isso acontece na sua vida? Você tem se submetido a Ele? Vou melhorar a pergunta. Você conhece a vontade de Deus pela palavra e tem se submetido a ela? Porque, Carol, você sabe que para tudo na sua vida a palavra do Senhor tem uma direção. Então, Rose, se submeter ao Senhor, né? Essa justiça que é fazer as coisas certas, segundo a vontade do Senhor, é conhecer a palavra e aplicar ela na prática. Não é isso? Amém, irmãos? Amém. Então, justiça aqui é isso. E buscar o reino, Lúcia, é a coisa mais simples que nós sabemos aqui na Bíblia. Buscar o reino, Michel, é buscar a Deus. Amém, queridos? É isso que ele está falando aqui. E ele vai dando uma sequência, carinho disso, e ele vai começar a entrar num momento aqui, num tema bem interessante, porque ele vai citar Nildo, de forma muito clara, vai ser um foco aqui do Senhor sobre ansiedade. Não é isso? Ele vai começar a fazer um paralelo. Ele inicia Paulo falando dessa prioridade, mas ele vai começar a desenvolver ou a desdobrar, e ele vai entrar que quando nós não temos essa prioridade, automaticamente nós desenvolvemos um índice alto de ansiedade. Amém, irmãos? Amém? É isso que ele vai desenvolver aqui. Né? O propósito do Senhor, nesse primeiro momento, ele está dizendo: organize na área da sua vida nessas prioridades, para que você seja bem sucedido. Qual é a prioridade? Primeiro, buscar o reino. Não permite que a sua ansiedade tire o foco mais importante da sua vida, que é buscar o reino de Deus. Ele está, na verdade, dizendo, Sérgio, que essa prioridade é para o seu bem. Amém, queridos? Pessoas ansiosas que buscam conseguir, conquistar, alcançar as coisas de qualquer forma, com seu braço forte, com sua sabedoria própria, né? Esquece do princípio da prosperidade. Marcos, o princípio da prosperidade é que as bênçãos para as nossas vidas, ímpio ou crente, né, partem de Deus para as nossas vidas. Ele é a fonte de todas as bênçãos para o homem. Amém? Então parte de Deus, vem de Deus para o homem. Então o princípio de quem quer prosperar, prosperidade não é só conforto financeiro, né? São muitas coisas. Imagine um homem rico, milionário, mas hoje no leito de dor. Isso é prosperidade? É, Ritinha? É prosperidade? Está longe de ser, né?
É prosperidade um homem ser rico, mas ver os seus filhos se brigando entre si. Enfim, isso não é prosperidade. Então, um dos pontos da prosperidade que nós vamos entrar aqui, Mara, é o conforto financeiro. É verdade, mas é um dos pontos da prosperidade. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Não adianta você buscar, de qualquer forma, com o seu braço forte, alcançar as coisas, conquistar as coisas, e esquece o princípio para prosperar, que tudo vem de Deus. Ele é quem abre, Ele é quem fecha, Ele é quem dá, mas Ele também é quem toma, né? O Senhor me deu, bendito. A Bíblia diz que Ele faz nascer e descer a sepultura. É isso, irmãos? Amém? Então, o princípio para que você desenvolva alguma coisa bem na vida é você buscar a Ele. Amém, queridos? Por isso Ele está ensinando aqui. Em primeiro lugar, busque a mim. Aplique a sua justiça na minha vida, porque eu sei acrescentar a você tudo que você precisa. Amém, irmãos? Eu sei acrescentar. Veja que no texto ele está dizendo assim: se eu sei que as plantas precisam de algumas coisas para crescerem e dar fruto, eu também não sei que vocês precisam para sobreviver. Não é isso, irmãos, que o texto diz? Amém? Vocês lembram de Babel? Então, quem foi de escola, quem foi pequenininho na igreja, né? Quem passou quando era pequeno na igreja, você, né, amigo? Já ia para a escola bíblica pequenininho. Sempre conhece a história de Babel, né, Daniel? E a história é que, como diz Isaac, fala assim: deu errado, né, cara? Ele apronta e a coisa não sai certa, ele deu ruim. E aqui deu ruim, deu errado, né? Deu confusão, como fala sobre Babel. Por quê, Rita? Porque as coisas não funcionam da terra para o céu, mas é do céu para a terra. Amém? Os homens pensam que podem, né, dizer como as coisas vão funcionar, né? Não, eu vou fazer isso e aquilo, né? Enfim, está decidido, eu passo por cima de quem for, eu decidi fazer isso. Os homens decidiram fazer uma torre, né? E até Deus deu o quê? Confusão, né? Porque não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Esqueceram, Sérgio, que o comando está no céu, o comando não está na terra. Esse é um princípio, irmãos, que Jesus ensina aqui. A gente tem que pegar isso, Rose, e colocar na nossa mente. O comando não está na terra, o comando está no céu. Se eu dependo desse comando, se eu busco esse comando, há uma probabilidade de eu me dar bem na vida. Amém? Não estão entendendo? Mas nós invertemos. A gente pensa assim: bom, se eu fizer muita coisa aqui na terra, as coisas vão dar certo. E por isso, muitas vezes não dá. Eu espero que os irmãos estejam entendendo isso. Veja o versículo 32, o que Jesus está ensinando aqui. Ele diz: porque os gentios é que procuram todas as coisas, né? Pois vosso Pai Celestial sabe que você necessita. Então o que ele está colocando aqui, Adriano? Nós temos realmente consciência, nós temos a consciência do que é ter Deus como Pai? Vou fazer essa pergunta, não precisa de resposta. Quando você tem essa consciência, quando você está em casa, está no seu trabalho, no dia a dia, há essa consciência, você tem essa consciência, esse sentimento, Armando, que Deus é um Pai para você, como a Bíblia diz, um Pai bondoso e zeloso. Amém? Os irmãos têm esse sentimento? Essa é a relação com Deus? Que Ele é um Pai bondoso e um Pai zeloso? Amém, irmãos? Né? Tem esse sentimento? Então, irmãos, nós precisamos ter, Thaís, isso como uma verdade no nosso interior. Por quê? Ele é, Lúcia, não só aquele que sabe o que nós precisamos, como Ele é poderoso para nos dar tudo o que nós necessitamos. Não é isso que Jesus quer gerar em nós, irmãos? Não é, João? Não é o que está no texto aí? Aí ele diz o gentio, aquele que não tem o pacto, né? Esse não, esse fica batendo numa porta e outra. Mas vocês, que fazem parte do pacto, da aliança, devem entender isso. Tem um Pai que conhece todas as suas necessidades e que é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Vocês não precisam estar procurando em outras coisas. Vocês não precisam estar desesperados, ansiosos, angustiados, inquietos. É o que o texto está falando. Porque você tem um Pai que é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Amém, irmãos? É isso que Jesus quer gerar aqui para nós.
Né? Agora, há um medidor que ele vai falar aqui, que mostra se isso é uma realidade ou não nas nossas vidas. E sem dúvida é isso que ele fala sobre os gentios, né? E os gentios ficam batendo numa porta e outra, né? Para ver se encontram alguma solução. Mas aqueles que acreditam, carinho, que tem esse sentimento verdadeiro, que tem o Senhor como Pai, são aqueles que esperam com paciência no Senhor, esperam com fé no Senhor. Na verdade, irmãos, não é assim? Não deve ser assim, Paulo, a nossa vida. Uma porta fechou, mas há uma esperança, né? Não no homem, não no sistema. Tudo isso pode cooperar, mas a gente tem a nossa expectativa na intervenção do Senhor. Amém, irmãos? Aí ele está dizendo, vocês não devem ser como gentios, porque vocês têm a mim como Pai. Não é isso? Vocês devem ter uma expectativa que de mim, né, Rose, virá a intervenção. Fechou uma coisa, Rose? Para onde eu me volto? Para o governo? Né? Para a crítica? Não, onde eu me volto? Eu dobro os meus joelhos e peço a intervenção do Senhor na minha vida. Porque eu tenho Ele como Pai. E quando anuncia Jesus, Ele é poderoso para intervir na minha vida. E sabe das minhas necessidades. Amém, irmãos? Sabe das minhas necessidades. É um medidor, irmãos, que nós sabemos. Por mais que nós sejamos diferentes, emocionalmente nós somos diferentes, né? Personalidade, tudo aquilo. Mas o homem que confia no Senhor, quando ele se depara com uma situação complicada, ele se porta diferente. Amém? Você pode não ver alegria na face dele, mas você não vê um homem desesperado. Você não vê um homem Armando, falando muito, mas você vê um homem tendo uma postura em Deus. Muitas vezes a postura do jejum, da oração, de intensificar a sua busca, porque sabe que é do seu Pai que vem uma intervenção eficaz naquele problema. Amém? Não é? Adianta, Thalita, você botar a sua cadeira na porta de sua casa e todo vizinho que você passar, você se lamentar? Não adianta, né? Mas adianta você dobrar o seu joelho e dizer, né? Ah, papai, né? Tu és o meu Deus, o meu Pai. Tu tens uma promessa de ser um Pai bondoso, zeloso, que cuida de mim. E buscar uma intervenção da parte de Deus, seja para qualquer área das nossas vidas. Então o que Jesus está dando aqui, irmãos, é uma lição sobre fé. Ele vai anteriormente, Sérgio, dizendo o seguinte: agora aplique essa prioridade. Sempre tenha o reino como prioridade. Nós não fazemos isso. Há pessoas, que não é uma crítica, nenhum julgamento, de forma alguma, mas há pessoas, Daniel, que a graça está disponível. Né? Vocês entendem o que é graça disponível, Mário? Você pode orar em casa, você pode ler a Bíblia, você tem os cultos para ir, você pode adorar, você pode ligar o rádio do seu carro, você pode assistir um culto. A graça está disponível, mas as pessoas não fazem, não colocam essa prioridade. Aí quando acontece um problema, elas vão buscar esse Senhor que lhe disse: deixa eu ser a prioridade na sua vida. Amém, irmãos? Aí elas se desesperam e querem que o Senhor, como uma varinha mágica, resolva o seu problema. Versículo 34, para a gente ir acabando, diz assim, a gente concluindo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Na verdade, Ritinha, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: aproveite para desenvolver a sua fé. Aliás, Ritinha, vou pegar você como exemplo, né? Nessa caminhada de alguns anos já com a gente, né? Já há muitos anos, lá desde o Caminho das Árvores, né? Você é uma pessoa que eu posso dizer que eu vi desenvolver a fé, subir degraus. Amém? Foi bom o exemplo. Então, tem pessoas que desenvolveram na fé, né? E não vivem, segundo Jesus aqui, ansiosas, angustiadas, inquietas pelo seu futuro. Ele não vai dizer sobre isso aqui, irmãos? Qual foi o versículo que nós lemos? Desculpe, eu falei o 34 e li o 33, né? Mas é o 34 que ele diz assim: portanto, nos vos inquieteis com o dia de amanhã. Então o que é que ele está falando aí, carinho? Não adianta você ficar inquieta, ansiosa, angustiosa pelo seu futuro. Não é assim que as pessoas ficam, não? Meu Deus, o que vai ser então essa semana? Está chegando o final do mês. E agora? Vai começar esse tempo. O que é que eu vou fazer? Aí o Senhor Jesus diz assim: não faça isso. Porque o máximo que você vai conseguir é adoecer. Não é isso, irmãos? A gente não vai entrar por essa área, mas todos vocês sabem aqui
O que é que tem mais adoecido, Roberto, o homem? São essas angústias, né? Não precisa a gente falar que a ciência fala, né? A religião fala. O que mais tem adoecido nesses dias na era o homem? É isso aqui que Jesus está falando, não é, irmãos? A pessoa, ela fica numa instabilidade, numa insegurança. A gente não sabe o que significa instabilidade. Eu fui olhar, até por curiosidade. Falta de firmeza. O que é falta de firmeza, Michel? É falta de fé. Porque Tiago diz assim: não pense tal homem que receberá algo de Deus, porque ele é o quê? Ele inconstante. Um dia crê, outro dia não crê. Então o que Jesus está falando é isso aqui, ó. Você fica, Carol, pensando, e o amanhã, e o futuro, né? E Guilherme, o que ele vai fazer? E a escassez do mundo, ele vai estudar o quê? Aí Jesus está dizendo assim: você está preso a uma insegurança, a uma incerteza. Você não tem firmeza. Você não tem entendimento, sabedoria de que eu sou seu pai e que eu posso suprir todas as suas necessidades. Amém? Foi assim que nós vemos domingo, quando Deus chamou a Isaac, diz: Isaac, não se desespere, Isaac. Olha para seu pai. Seu pai viveu coisas piores que você. Mas eu disse a ele: seja obediente, dentro da minha presença, que eu vou abençoar. Ele foi abençoado. Então não se desespere não, Isaac. Obedeça, ouça a minha direção, que você vai ser bem sucedido. E assim aconteceu com Isaac. Então, seja as nossas gerações futuras, os nossos filhos, devem olhar os nossos exemplos. Que nós não tivemos essa insegurança, essa instabilidade, porque nós tínhamos o Senhor como nosso Deus, um Pai como Deus cuidador, Senhor. Nós aplicávamos isso em casa. Uma coisa que nós fazemos muito, né, Carla? Em casa. Nós sentamos com os meninos falando: ó, tá vendo, essa situação é muito difícil. E nós não temos um braço de homem para ajudar. Mas Deus vai nos dar vitória. E nós já vivemos muitas e muitas intervenções de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então é isso que ele está dizendo. Não adianta você ficar desesperado. Agora você precisa lembrar: existe um Pai poderoso. Você precisa, Johanna, trazer para a sua vida essa prioridade de buscar primeiro o reino de Deus. Agora, os homens escolhem, Lúcia, não se aproximar de Deus, né? E ter essa paz, viver esse cuidado que o Senhor está falando aqui, né? Não ficar desesperado pelo seu amanhã, pelo seu futuro. Poucas pessoas têm a consciência, esse sentimento de que o nosso futuro está nas mãos de Deus. E nada, diz as Escrituras, né, Thalita? Nada acontece sem a permissão de Deus. Aí, Gustavo, me lembro que um dia pregando sobre isso, me parece que num estudo, numa igreja, me parece que foi isso. Uma pessoa levantou a mão e disse assim: mas pastor, entra num choque aí doutrinário, sabe aqueles pessoal que vai estudar teologia, né? E fica meio sabedor demais. Aí ele, né, assim, mas aí é um choque doutrinário no pensamento. Eu falei: de que, meu filho? Porque eu aprendi que o que eu semear eu vou colher. Eu falei: mas você está certo. Só que existe o seguinte: a semente que vai nascer e crescer é o Senhor que permite. Aí ele falou: não, agora eu entendi. Amém, irmãos? O que você semear, você vai, não é assim, Adalto, pai? Você vai colher. Só que é Ele que vai determinar, mano, se essa semente vai crescer ou não. Porque você tem projetos hoje, e você pode botar esses projetos para andar, mas só vai andar se o Senhor permitir. Você entende isso? Mesmo que seja a sua vontade, só vai andar se o Senhor permitir. Então quem permite se a semente vai nascer ou morrer, é o Senhor, irmão. Então não adianta. Ele tem o controle de todas as coisas. Se você vai viver, Thaís, os frutos da semente que você está plantando hoje, quem vai determinar é o Senhor. Quantas sementes nós lançamos, irmãos? Quantas coisas nós fazemos certos que vai dar certo e não dá, carinho. Não é verdade? E não dá. Porque quem permite que ela dê fruto é o Senhor. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu, irmã Detinha, o controle das coisas. Acredite o homem ou não, ele nunca perdeu o controle das coisas. Queira você ou não, ele continua no controle de todas as coisas. Então, vem Jesus e vai afirmar isso. Ansiedade pelo que vai acontecer, pelo dia de amanhã, pelo seu futuro, nunca vai mudar a sua história. Você está hoje aqui um poço de ansiedade, um poço de tensão, de instabilidade, de insegurança,
Uma coisa eu posso lhe afirmar: não vai mudar em nada a sua história. Aliás, diz os sábios, né? Que pode acontecer, você pode adoecer, você pode ter um piripaque, você pode se tornar dependente de algumas coisas. Amém, irmãos? Porém, o que pode mudar a sua história é fé, o que diz Jesus aqui, é confiança, é buscar o Senhor. Porque buscando o Senhor, você vai, Nara, atrair uma intervenção sobrenatural na sua vida. Amém. E aí você vai começar a depender dessa ação sobrenatural. Aí quando o dia amanhecer, você não vai dizer, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Você vai dizer, Deus, né? Traga aquela intervenção sobre minha vida. Amém, queridos? Entende isso? Amém? É isso que o Senhor está dizendo aqui. Né? Quando você busca, você está sujeito a viver uma grande intervenção de Deus. Mas como você apenas deixa a ansiedade, a angústia, a inquietação tomar o seu coração, a única coisa que pode acontecer é você adoecer. Interessante que o Senhor, Ele dá direção ao homem, Paulo. Nós encontramos isso na Bíblia, amigo, de Gênesis e Apocalipse. Ele dá direção ao homem. Ele até revela, Michel, o que vai, o fim daquele propósito com o homem. Eu vou pegar, tem um exemplo simples para a gente encerrar. Abraão. Ele chamou Abraão, mandou ele sair de uma terra, não foi, irmãos? Pai disse que, e no dia que ele mandou sair, ele disse assim, qual era o propósito final com Abraão? Qual era? Te farei pai de nações. Isso aconteceu, o povo judeu. Hoje nós somos uma descendência dessa bênção, falando sobre isso domingo. Enfim, então, veja que ele revelou Daniel. Ele deu a direção e ele revelou o final. Mas está aí, Guto, uma coisa que ele nunca faz. Ele não nos revela os processos para chegar lá. Amém? Por que, Carol, ele não faz isso? Porque ele conhece a nossa estrutura. Então ele pode até dizer, Carol, olha, eu estou te chamando para mim, e vou fazer isso com você, Marcos e Guilherme, eu tenho isso para a vida de vocês, mas jamais, João, ele vai falar o processo para isso. Porque nós não temos estrutura para o processo. E a pessoa ia dizer a Abraão, fica tranquilo, viu? Agora tem o seguinte, seu filho vai demorar muito, porque sua mulher tem emagrecer. Outra coisa, vocês vão inventar e vão ter um filho no meio do caminho para dar um problemão para vocês. Não, tem mais. Os 2 filhos serão inimigos e vão ser nações inimigas. Cabe aguentar isso, irmãos? Quer dizer, não, Deus, quer saber de uma coisa? Eu empurro esse chamado para outra pessoa. Não era assim? Então, ele contou que tinha um chamado, que tinha um grande propósito, mas não falou, Mara, as etapas que iam preparar Abraão para isso. Por que eu estou falando isso, Gustavo? A nossa vida com o Senhor é assim. Né? Ele sabe que nós temos de vencer etapas, é isso? Para que coisas grandiosas aconteçam nas nossas mãos. Amém, irmãos? Mas se ele contar como é o processo dessas etapas, por exemplo, eu estava ouvindo um testemunho, foi na igreja mesmo, Kiko e Daniel, o último que nós tivemos de casais, infelizmente poucos estavam lá, mas um casal que se separou, não foi, Paulo? Ele já pastor, se separou. Já pensou se Deus revelasse as etapas que ele passou para reconstruir o casamento e agora fazer um casamento mais sólido no Senhor? Ele ia aguentar, Paulo? Não ia, né? Como ficou praticamente louco, né? Já à frente de uma igreja. Então, irmãos, muitas vezes ele vai fazer algo sólido, mas é preciso, carinho, que passe um processo, e é doloroso esse processo, e ele não revela esse processo ao homem. Amém, queridos? Aí o que acontece? O que diz a palavra aqui, muito sério. Nesse processo, eles recuam. Aliás, hoje espiritualmente a igreja vive muito isso. O crente, ele começa a passar por alguns problemas, ele então recua. Né? E a pior besteira que ele faz, porque ele vai ficar estagnado. Sabe o que é uma pessoa estagnada, irmãos? É uma pessoa que não flui, né? É um estado estacionado. É o que diz a palavra sobre isso. E tem muita gente assim, cara. Né? Entrou num processo, Deus tem coisas grandes para fazer, mas ele não manifesta isso. Ele não manifesta essa fé. Ele não caminha com o Senhor, ele não tem esse entendimento do Senhor como Pai. Aí diz a Bíblia isso, que ele vai ficar estagnado, porque ele não passou pelas etapas. Nós vamos concluir ainda no versículo 14, no versículo 34, desculpa, que ele diz assim: pois o amanhã trará os seus cuidados. Amém? Estão acompanhando aí, irmãos?
Versículo 34, não é isso? Pois o amanhã trará os seus cuidados. Um novo dia, Nária, sempre nasce, não nasce? Não é? E o Senhor vai dizer, Sérgio, que você não precisa ficar preocupado não, que cada dia vai apresentar os problemas, vai revelar os problemas que você tem que passar. Você consegue mudar? Consegue, Ritinha? Né? Mudar os problemas que você tem para amanhã? Alguém aqui consegue, irmãos? Não consegue. Eu posso me trancar em casa, pastor, desligar o telefone. Os problemas estão acontecendo. Você fugiu deles, mas ele está acontecendo. Então ele está dizendo isso, não precisa você se preocupar. O dia de amanhã vai revelar os problemas que você tem que enfrentar. Não se preocupe com isso, não. Não precisa ser preciosa, não. Que esses problemas vão chegar. Só que Jesus depois ele dá a receita. Ele diz, confia em mim, né? Porque eu posso te ajudar a vencer esses problemas, né? Eu posso trazer uma intervenção para mudar essa situação. Então, em outras palavras, ele está dizendo, Roberto, não seja derrotado pelo medo, pela ansiedade, pela inquietação. Na verdade, todos vocês sabem que é uma arma que o diabo usa muito. A gente já chega naquela situação vencido, como alguns dizem, né? Porque ele já, né, acabou com a nossa estrutura espiritual, emocional. Então a gente já chega diante do problema sem força. Jesus está falando, trazendo uma palavra contrária a isso. Quando você for com um problema, Carol, traga a sua mente. Existe um Pai sobre a sua vida, que é poderoso, conhece todas as suas necessidades. Amém? Aí ele diz, mas não deixe que a inquietação, a ansiedade, o medo lhe vença, lhe derrote. Traga para a sua mente isso. Existe um Deus poderoso que pode intervir na sua vida. Amém, irmãos? Creio que essa lição de Jesus sobre fé é algo importante para a gente refletir. Curva a sua cabeça, por favor. Queria fazer uma oração antes da gente partir para a ceia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, para que possamos orar. Senhor, a tua palavra é viva, é eficaz. Nesta noite, o que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com meus irmãos, é que nós não podemos ser derrotados pelo medo, pela ansiedade, pelas angústias, pelas inquietações, mas que saiamos daqui com um sentimento verdadeiro, porque a tua palavra é verdade, é vida. Existe um Deus poderoso que pode intervir ao nosso favor. Meu Senhor, nós muitas vezes olhamos para os problemas, Senhor. Isso gera em nós uma confusão, uma inquietação, uma ansiedade, uma angústia muito grande. Mas isso, Senhor, vai revelar, segundo a tua palavra aqui, é porque nós esquecemos que nós entregamos a nossa vida a um Deus poderoso, que é o nosso Pai, que sabe cuidar das nossas vidas. A tua palavra diz nesses textos que nós lemos, que o Senhor é aquele que sabe cuidar da erva do campo e das aves dos céus. O Senhor então não é poderoso para cuidar das nossas vidas? Se o Senhor sabe vestir, dar o tempo certo, a chuva, para que elas cresçam, dê frutos, o Senhor não sabe cuidar das nossas vidas? Aí o Senhor fala que homem de pequena fé, homens de pequena fé, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então eu quero te pedir nesta noite, meu Deus, traga uma compreensão nova para esses que estão aqui nesta noite, que nós temos um Pai poderoso nas nossas vidas, né? A tua palavra diz, pois o vosso Pai Celestial sabe o que necessitais de todas elas. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, o Senhor sabe exatamente o que você precisa. Deixe que esse processo ele seja concluído na sua vida, deixe que ele trabalhe na sua vida. Mas nesse período, não deixe que a angústia e o medo te derrote. Não deixe que a ansiedade te derrote. Não fique uma pessoa inquieta, porque ele diz, o gentio que é inquieto, fica num lugar e no outro, numa porta e em outra, procurando a solução. Você não precisa fazer isso. Você precisa me buscar como prioridade. Busque a minha vida, busque a minha presença. O Senhor diz assim, busque primeiro o meu reino. Se submeta à minha justiça. Eu mesmo vou acrescentar tudo que você precisa em todas as áreas da sua vida. Eu quero que você possa sair daqui com essa direção. Muitas vezes o que tem faltado na sua vida realmente é essa fé.
Essa fé para dominar o medo, a inquietação. E dizer ao Senhor: Senhor, eu estou pronto para uma nova etapa da minha vida. Eu confio no Senhor para que uma nova etapa se inicie na minha vida. Mas não é você colocando como prioridade conquistar de qualquer forma, alcançar de qualquer forma, com a sua sabedoria própria, com a força do seu braço. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você se submeta a Ele, para que Ele conduza a sua vida. Que nessa semana nós possamos viver isso, de dizer ao Senhor: Senhor, eu escolhi que o Senhor seja a prioridade na minha vida, o Teu reino seja a prioridade na minha vida. Que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa se tornar realidade na sua vida, que você possa colocar Ele como prioridade, se submeter à justiça dEle, a fazer as coisas certas, e que Ele acrescente tudo que você tem precisado, porque Ele sabe que você tem necessitado, e Ele sabe o que você tem necessitado, e Ele é poderoso para suprir a sua necessidade. Então, saia daqui crendo nisso e colocando Ele como prioridade na sua vida. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.